Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise do adversário do Grêmio e do pré-jogo de hoje à noite entre Grêmio e o Ayacucho pela Copa Libertadores 2021. Vai ser na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30. Eu sou o Léo Nascimento. Se inscreva no canal e vem comigo. Então, galera, o negócio é o seguinte: um clube muito novo, modificado, com um nome novo e vem aí entrando na Libertadores para essa temporada de 2021 como a primeiro grande feito deles. Eles já são um clube já acostumado a disputar competições internacionais, mesmo sendo um clube com pouco tempo de vida, mas já tem uma experiência na Sul-Americana. O Ayacucho Futebol Clube é um clube do Peru. Ele foi fundado em 5 de agosto de 2008, ou seja, está indo para o seu 13º ano. Ele foi fundado e ao final de 2014, especificamente em 17 de dezembro, seu presidente, o Roland Belido, anunciou oficialmente que a partir do dia 5 de janeiro de 2015, o clube Intigas Desportes, que era o antigo nome, iria se chamar Ayacucho Futebol Clube, com a intenção de identificar mais o clube com a região de origem deles, Ayacucho. O Ayacucho garantiu a classificação na Copa Libertadores da América para este ano, por ter alcançado as semifinais da competição do Peru, do Campeonato Peruano. Ele acabou ficando em terceiro lugar e conseguiu a vaga na pré-Libertadores. Ele foi eliminado pelo Sporting Cristal, que é o atual campeão, e aí conseguiu essa vaga na pré-Libertadores, ficando em terceiro. É a primeira participação da equipe de Huamanga, que é o nome da cidade, no certame sul-americano, na competição da Libertadores. Lembrando, ele teve participação nas sul-americanas de 2012, 13 e 14, mas até 14 o nome do clube era Intigas. Interessante, né? E aí, sobre o clube e sobre os jogadores atuais, assim, o elenco deles passou por várias mudanças do ano passado para cá. Até por conta de ficar em terceiro lugar no campeonato, eles tiveram algumas saídas, né? Alguns jogadores deixaram e até o próprio treinador saiu. Então o time do Ayacucho está passando por uma reformulação, né? É um clube que teve apenas 3 jogos esse ano, teve 2 derrotas e 1 vitória na sua pré-temporada. E se desfez com alguns grandes jogadores que foram destaques do ano. Isso é natural para um clube pequeno, né? No caso, ficou em terceiro lugar na região deles e os jogadores acabaram saindo do clube. O argentino Gerardo Amelli, que era o treinador, deixou a equipe junto com o antigo auxiliar Amelli, e o Walter Fiore assumiu o comando. Olha só, o goleador do time, Maurício Montes, saiu também. Ele está indo para o Cusco, para jogar no Cusco nesse ano de 2021. E o volante Jorge Murrugarra, que foi para o Universitário. E o Ángel Zamudio foi defender o Sport Huaycayo. Nossa, nome estranho. Bom, enfim, o time deles é um time pequeno, pouca torcida, desde 2008, está fazendo história na competição, principalmente na região, na Sul-Americana. Ele já tem um histórico muito bom, está vindo para a Libertadores, pode ser uma zebra, mas é um time que está em formação, saiu seus principais jogadores, o treinador saiu também, está vindo um novo conceito de treinador, e para isso precisa se ficar atento, porque como eles são acostumados a jogar na altitude, eles têm uma resistência um pouco maior, não é um preparo físico, mas sim uma resistência um pouco maior para jogar a nível do mar. E eles, consequentemente, querem jogar contra o time adversário, que seria hoje, nesse momento, o Grêmio, próximo da sua casa. A gente já sabe que mudou, né? No Peru, por problemas da pandemia, o país proibiu a entrada de brasileiros, então o jogo vai ser feito no Equador. Também numa altitude, o próximo jogo, né? O jogo de retorno, né? Que seria contra eles. Bom,
que o Grêmio precisa fazer? O Renato montou o time, a gente até fez aqui uma situação bem interessante com alguns jogadores que voltaram de empréstimo, que poderiam suprir a necessidade para esse confronto, e o Renato acabou não dando uma sequência, assim, ele não, por exemplo, o Léo Chu, ele não concentrou, e aí PP, Jean-Pierre, machucados, a gente acabou descobrindo que estavam machucados agora, foi até feito na própria entrevista do próprio presidente, falou ontem, mas eu achei estranho o Léo Chu não ter sido relacionado, nem concentrado. Ele foi relacionado, mas não foi concentrado para a partida. E aí o Renato selecionou o time assim, ele colocou Breno e Vanderlei, Cortez, Diogo Barbosa, Wanderson e Vitor Ferraz, David Braz, Kahneman, Paulo Miranda e Juan, Pinares, Darlan, Isaac, Lucas Araújo, Lucas Silva e Maicon, Matheus Henrique e Tassiano. Alisson, Diego Souza, Ferreira e Guilherme Azevedo. Bom, partindo do princípio que o presidente mesmo falou, e o próprio Renato falou na sua entrevista que o Grêmio vai dar mais oportunidade para os jogadores da base, o Paulo Vitor não foi selecionado. O motivo a gente não sabe qual é. O presidente falou que pode ter sido uma escolha técnica do treinador. Então vamos acreditar no que o presidente falou, que não teve nem nada a ver com a questão da final da Copa do Brasil, até porque o próprio treinador, como sempre gosta de falar, que ele defende o grupo, ele não estaria queimando o jogador neste momento. Mas vamos lá, se ele vai utilizar mais categorias de base, vamos partir do princípio que com o goleiro ele vai começar com o Breno, porque o Vanderlei não jogou as finais, certo? Foi titular o ano inteiro e não botou o jogador na final, não é agora que ele vai colocar o jogador, então ele provavelmente vai começar com o Breno no gol. E aí a gente já sabe que o lateral não tem por que ele não entrar com o Wanderson. Por mais que tenha jogado no final de semana, o Wanderson ainda é muito melhor que o Vitor Ferraz, tem muito mais explosão, tem muito mais intensidade, ele dá muito mais qualidade ao ataque, muito mais gás para poder fazer as jogadas de linha de fundo do que o próprio Vitor Ferraz. Até por questões de idade, o Wanderson tem 19 anos e o Vitor Ferraz está com 33. Bom, zagueiros a gente fica na dúvida se ele vai com Paulo Miranda e Kahneman ou vai com Rodrigues e Kahneman. Eu acredito que ele vai manter o Paulo Miranda jogando junto com o Kahneman e o Diogo Barbosa. Por mais que seja uma competição, o primeiro jogo da competição, mas era uma fase eliminatória, ele deve manter sim o mais próximo do time titular. As grandes dúvidas é no meio-campo. E aí a gente vai montar o time o que ele pode fazer de diferente para poder surpreender. Por mais que a gente saiba que é um time que ninguém conhece, o Grêmio não viu esse time jogar. Ele vai aprender a ver o time jogar no jogo de hoje. Então ele tem que a princípio proteger o time, proteger a própria defesa do Grêmio para poder fazer isso. Se ele vai optar por jogar com os jogadores da base, como ele vem falando, provavelmente o Lucas Araújo deve começar o jogo. Provavelmente, mas eu conhecendo a cabeça do Renato, a gente que sabe como ele vai fazer, ele não vai começar com o Lucas Araújo. Ele deve entrar com o Lucas Silva, Matheus Henrique e o Pinares no meio. Na direita ele vai com o Alisson, na esquerda com o Ferreirinha e o Diego Souza. O Michael está selecionado, não vai jogar. O Michael, ele é o capitão do time, ele provavelmente vai manter, como o Michael jogou 90 minutos no domingo, ele não deve colocar o Michael no primeiro tempo. Ou se ele colocar o Michael no primeiro tempo, ele vai no segundo tempo, ele vai tirar. O Michael não deve ter condições de jogar 90 minutos. Mas ele é um acréscimo muito importante para o time do Grêmio, ele não deve deixar fora por conta de ser Libertadores. Então o time estaria montado dessa forma. Eu gostaria de ver o time com a gurizada, botaria Breno, até por conta, a gente não conhece o time adversário, mas poderia ganhar intensidade e velocidade jogando com os guris. Então ele entraria com Breno, Wanderson, Rodrigues, Kahneman, Diogo Barbosa, Lucas Araújo para proteger a zaga, porque o Wanderson ataca muito e o Lucas Araújo é aquele cara que dá o primeiro combate. Para mim é muito importante ter esse cara. Tu pode entrar com o Matheus Henrique jogando no 4-1-4-1 e aí tu vem com com o Pinares, Alisson, Ferreirinha e Diego Souza.
O detalhe importante seria o Guilherme Azevedo, mas o Guilherme Azevedo vai ser aquela arma para o segundo tempo, já que o Ferreirinha vai começar a partida. Se o Renato fazer alguma coisa de diferente, ele pode inverter e começar com o Guilherme Azevedo a partida. Bom, é mais ou menos por isso. E o Grêmio, a gente sabe que fez treinamentos para poder definir. Teve o Pinares, que foi o grande destaque, ele até foi para a coletiva. Ele é o cara que vai dar o comando no meio campo, vai centralizar, vai ditar o ritmo do jogo. Ele é o cara. E como a gente já sabe, ele é um cara que gosta de espetar a bola, ele gosta de lançar, fazer lançamentos. O jogo vai ser muito interessante, de alta velocidade, porque o time adversário também é de alta velocidade. Vamos lá, primeiro jogo pré-Libertadores, precisamos fazer resultado, porque no próximo jogo, na altitude, vai ser bem complicado. Beleza? Tamo junto. Hoje, 21h30, aqui é Grêmio.